Alô pra você que nos acompanha, já ia dizer, que nem dizia um amigo meu, alô Brasil, alô Calcaia, chegamos por aqui, bancada na Band, todos os sábados, claro, nosso trio, eu trio comigo, né, mas a dupla que anda comigo aqui, o Washington Armando, para trazer um programa especial, porque tem semifinal de Campeonato Cearense esse fim de semana, sejam muito bem-vindos. Carlos Henrique Washington, saudar você que nos acompanha sempre, semifinal, as decisões vão se aproximando, vai afunilando o campeonato, aí Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Maracanã. Espero ter semifinais muito disputadas, semifinais muito qualificadas aí, que Ferroviário e Maracanã vendam caro aí, se assim pode-se dizer, essa classificação para Ceará e Fortaleza, Washington. Bom dia, Carlos, bom dia, Armando. Saudar você que nos dá audiência todo sábado. De fato, passou os 4 com melhores times, né? Melhor nível técnico, melhor performance. Acho que vai ser 2 semifinais interessantes, né? Com duelo tático. A gente traz o Maracanã com o Júnior Cearense, que já vem de um trabalho longevo aí, que gosta de posse de bola, contra o Léo Condé. Fortaleza Ferroviário, um clássico, né? De fato, o Ferroviário cresceu nessa reta final com o Zorro aí, com o Alanzinho destacando, com o Ciel. Então, de fato, 2 jogos interessantíssimos pra gente analisar. Tudo de pré-jogo agora aqui no Arquibancada. Começando com Fortaleza e Ferroviário, Ferroviário e Fortaleza, o jogo que acontece hoje no estádio Presidente Vargas às 4h30 da tarde. Inclusive, houve um imbróglio envolvendo o governo do estado. Todos os clubes queriam jogar na Arena Castelão. O secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, até se pronunciou nas redes sociais sobre isso. E que, de fato, a gente sabe que pesa no gramado do Castelão por não ter sol o dia inteiro. É um gramado que é fechado, só diferente do PV, que já é todo aberto. E isso pesa, no fim das contas, com o acúmulo de jogos. O que é que a gente pode esperar desse Ferroviário que foi eliminado para o Maracanã na Copa do Brasil? Falando um pouquinho aí sobre o secretário, eu acho que a demanda dele, a medida que o governo do estado impõe aí aos clubes, ela vem num bom momento. Por quê? Porque a gente precisa entender, dividir isso em 2 partes. A federação marcou 5 jogos em 7 dias, o que é um verdadeiro absurdo. Então, o governo ali, a administração do estádio vem em um grito de socorro a essa tabela que foi, com certeza, aí, mal feita, digamos, né? 5 jogos em 7 dias. Porém, a medida, Carlos Henrique, ela vem impor um horário, um prazo de 66 horas, o que eu acho também... Vai ser impossível de cumprir. Impossível de se cumprir. Não é que os clubes não queiram. O Carlos Henrique aqui foi cirúrgico. É impossível de se cumprir quando você tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, tudo. É o calendário, cara. Não vai ter como. Exatamente. Aí já não é federação, já não é governo do estado, já não é Arena Castelão, é o calendário. Então, a medida que é válida, por quê? Porque ela veio como um grito de socorro nessa situação de 5 jogos, 7 dias. Isso não poderia acontecer. Só que, ao mesmo tempo, ela vem de forma que é impossível de ser cumprida, criando aí esse imbróglio, né? Para a federação, clubes, Arena Castelão. Acho que foi muito válido. O secretário dizia, olha, peraí, não vamos avacalhar a parada, não. Foi válido. Agora, precisava ser um pouquinho mais comedido na medida. Parece que a medida ela passou um pouquinho do óbvio, do factível, e aí eu acho que isso vai ter que ser conversado de novo. Bom, Armando, antes de comentar de fato sobre o jogo, ainda linkando sobre a situação do estádio, se a gente for pegar gramado, por exemplo, o jogador, e eu acho que a comissão, em termos de performance, vai querer um PV, por exemplo, né? Então, o ponto aí de escolha disso aí, de fato, é a questão de torcida, de estrutura, do Castelão, que é o conforto que oferece. Vai ser complicado, com certeza, com a funilagem, principalmente Série A, que são jogos que públicos maiores, né? Isso vai ter que ficar muito definido. E aí vem um ponto que está sendo muito questionado no futebol brasileiro, questão de sintético, natural. E aí é o ponto que se traz para a realidade. Para a gente não ter sintético e ter o natural bom, vai ter que ter esse tipo de medida para que a performance ocorra, para que tenha, de fato, um grande espetáculo. Então, é uma medida discutível, como o Mano falou, 66 horas. Como é que vai ser isso na prática? Nesse momento, consegue, né, para o Ceará ter a melhor campanha, tem a preferência de jogar no Castelão, mas na hora que afunilar jogos grandes, tipo um Ceará e Flamengo sendo um PV, por exemplo, é meio surreal. E aí, assim, acho que vai ser complicado, mas acho que é uma medida necessária para manter o padrão do gramado Castelão, que nós sabemos aí que quando, de fato, que é época de inverno aqui em Fortaleza de chuva, fica muito precário. Vamos falar desse jogo de Ferroviário e Fortaleza, o Tubarão da Barra, que foi eliminado para o Maracanã, né? A gente até estava comentando aqui antes de iniciar o programa. Uma derrota bem doída para o Ferroviário, que contava com essa grana, né, pro jogo, pro duelo, pra temporada como um todo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse jogo como um todo, mas o Ferroviário chega fragilizado nesse duelo contra o Fortaleza pela semifinal do Campeonato Estadual, Armando?
Esse jogo, Maracanã e Ferroviário, para o torcedor entender, era um jogo muito aberto. Como o Austin falou aqui, as duas melhores equipes, né, digamos assim, dentre as pequenas, que classificaram, que ascenderam aí às semifinais do Campeonato Cearense. Então era um jogo que tudo poderia acontecer. Não foi um resultado anormal, mas como o Carlos Henrique bem frisou, a premiação de R$1 milhão, essa sim, é bastante dolorida, né? Porque tanto para Ferroviário como para Maracanã, acho que o Maracanã nunca viu um dinheiro dessa dimensão entrando nos cofres, né? Um montante assim de uma vez. E o Ferroviário contava muito com isso, com o seu planejamento. O Ferroviário que acabou de virar SAF, o Ferroviário que vinha numa crescente ali, mas um resultado que, como eu falei, totalmente factível, totalmente normal. Era um jogo aberto, o Ferroviário abre o placar, o Maracanã empata, o Ferroviário pressiona, tenta ali fazer o 2-1, não consegue. E aí eu acho que abala um pouquinho sim, Carlos Henrique, essa confiança numa semifinal, porque vinha numa sequência muito positiva. E como o Zorro já frisou algumas vezes, ele pega um Fortaleza no momento, para ele, Ferroviário, não tão bom, que é um momento que exige uma postura diferente do Fortaleza, exige resultado. E quem pode pagar o pato de entrar no trilho novamente, de reanimar aí o grupo tricolor, é justamente o Ferroviário. E vem logo, né, no momento ruim, essa eliminação na Copa do Brasil. E o que é que você acha, Osh, do Ferroviário e do Fortaleza nesse jogo de hoje? Acho que de fato é um clássico, mas óbvio que o Fortaleza tem esse nível técnico superior, né? Tem um conjunto Ferroviário. Ao meu entender, a SAF ainda eu acho que não está muito bem definido como é que vai ser o modelo que o Ferroviário... Que normalmente eu entendo, Armando, SAF, pegando o case aí do Brasil, se implementa um modelo de jogo e você fica engessado dentro daquilo ali, né? Existe a minha dúvida como é que vai ser o Ferroviário daqui pra frente, como é que vai ser os moldes dessa SAF, né? E dentro do jogo em si, a situação que o Zou fala, né, o Ferroviário pagar esse preço, de fato vai acontecer, que o Fortaleza precisa de fato dar uma resposta. O Fortaleza, além de classificar, vai precisar performar bem, né? E justamente nessa insegurança do Ferroviário vem para a eliminação doída, né? Mas de valorizar também o Maracanã do Júnior Cearense. Mas de fato, eu acho que entra nesse confronto do Fortaleza favorito, mas precisa encarar com seriedade o jogo, né? São 2 jogos, de fato, né? Se resolve em 2 jogos, mas acredito aí que vai prevalecer a superioridade técnica e conjunto do Fortaleza. E o momento do Fortaleza, hein? Fortaleza que desde o Clássico não se encontrou, né? Teve algumas derrotas bem doídas. Vocês acham que é ruim o momento do Fortaleza? O que é que o Fortaleza precisa fazer para dar essa virada de chave e conseguir performar bem no Campeonato Estadual? De fato, o momento é ruim, né? Não há questionamento quanto a isso. Porém, isso não é uma novidade dentro da filosofia de trabalho de Juan Pablo Vojvoda. Como a gente já debateu aqui nesse espaço, o treinador mexe muito. Ele tira 11, coloca outros 11, na sequência coloca outros 11 completamente diferentes dos 11A, dos 11B, ele cria uma mescla e cria uns 11C totalmente diferentes. E isso às vezes dá muito certo, por tal da famosa intensidade, né, de Juan Pablo Vojvoda, cria equipes que correm muito e por conta desse revezamento consegue transpirar muito mais dentro do jogo, ou pode ocorrer também de você perder jogos como pro Altos, né, equipes que você não contava. Por quê? Porque de tanto você mexer, você perde o conjunto, você perde a espinha dorsal. Então, primeiro ponderar que isso não é novidade dentro da filosofia de trabalho de Juan Pablo Vojvoda. E como eu falei no início aqui, que Ceará e Fortaleza devem classificar, né? O torcedor pode perguntar assim, tá bom, dá o número da Mega Sena aí, já tá dizendo que os dois classificam. No modelo, Carlos Henrique, de 2 partidas, então joga a primeira semi, depois a segunda semi, é muito difícil o melhor elenco não passar. Se fosse um jogo só, aí estava totalmente aberto e era muito possível que o Ferroviário, que o Maracanã passasse. Agora, em 2 jogos, cara, é muito difícil, são 180 minutos, é inimaginável que Ceará e Fortaleza fiquem fora aí da grande decisão do Campeonato Cearense. O que você acha? É isso aí, eu acho que o Fortaleza ele sobe um sarrafo de nível de exigência maior a cada ano, né? Uhum. E a partir do momento que você tem, né, um altos e baixos dentro da temporada, que é o momento, né, de performance e resultado, há uma cobrança muito maior. O que se pega, e o Armando é perfeito, isso que eu ia falar,
esse elenco, 90% desse elenco que já vem de várias temporadas, existe a maturidade para passar por esses momentos de criticidade. Passaram por momentos piores. Então, já mostra que esse elenco consegue dar resposta quando é necessário, quando precisa. O ponto que eu acho mais interessante nesse tipo de disputa para o Fortaleza é que eu acho que o Fortaleza ainda não encontrou a sua identidade de 2025, dentro do que nós já conversamos, das peças contratadas até aqui, de ser um time mais propositivo. Eu acho que existe esse encaixe. Acho que o Vojvoda ainda precisa encaixar, talvez um momento desse de semifinal é interessante. Acredito que ele não deva rodar tanto, né? Deve colocar um espinho dorsal que já vem, né? Já vem tentando aí alguns jogos, mas novamente, como o Armando colocou, numa semifinal de 2 jogos, o elenco, né, a força do elenco, ele vai se sobressair. Você vai precisar performar, né, diferente da Copa do Brasil, que você não performa, faz um gol e aí mexe com o estado anímico ali, com o emocional do jogador e aí é eliminado, como tivemos diversos casos essa semana. Mas um jogo de uma semifinal de 2 jogos, acho que o Fortaleza vai se sobressair também, como nós colocamos, nesse melhor nível técnico, e eu acho que a resposta de performance vai ser iniciada hoje com o Ferroviário. Não. Ah, tá. Tá desculpado. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem mais Campeonato Cearense pra gente falar. Tem algumas mudanças e também tem outra semifinal de Maracanã e Ceará. Jogo extremamente importante que acontece amanhã na Arena Castelão, já diferente desse jogo. Já acontece na Arena Castelão, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. De volta com a Arquibancada, seja muito bem-vindo, você que chegou agora. Se você não assistiu o primeiro bloco, vai lá no nosso YouTube e acompanha tudo do começo. Estamos por lá também, para você que nos assiste aqui no 20.1. Vamos seguir falando de Campeonato Cearense, meus amigos, porque o jogo de ida das semifinais do estadual que vão ser disputados nesse fim de semana. A Federação Cearense de Futebol divulgou a escala de arbitragem e tem uma novidade, vamos ter VAR nesses duelos, né? A grande novidade será a presença do VAR, como eu falei. No sábado, hoje, que acontece Ferroviário e Fortaleza, às 4h30 da tarde no PV, a Federação Cearense de Futebol divulgou os árbitros e o principal será o Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior, da CBF, auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira, árbitro FIFA, bastante conhecido, e Anderson da Silva Rodrigues. E já o VAR, por sua vez, vai ficar sob a responsabilidade do Antônio Magno Lima Cordeiro. Já a partida de amanhã, entre Maracanã e Ceará, que vai ser disputada às 5 da tarde, no Castelão, vai ter Joanilson Escarcela de Lima como dono do apito, vai ter também o auxiliar Eleutério Felipe Marques Júnior, também bastante conhecido, e Fernando da Silva Souza auxiliando o árbitro, né? O VAR vai ficar a cargo de Marcelo de Lima Henrique, um dos maiores, mais conhecidos do país, que é federado aqui ao estado do Ceará. Rapidinho, o que é que vocês acharam da escala? Eles botaram pelo menos os de confiança, né? Pelo que eu observei. E era o que eu pedia exatamente no Clássico Rei. Ao invés, vou trazer árbitro de fora, não. Traz o VAR e oportuniza, bota a galera, nossos árbitros. A gente só vai, Dacildo brincava, né? O último árbitro FIFA, o único árbitro FIFA cearense é o Dacildo, porque a gente não oportuniza. Se a gente não deixa os caras trabalharem, é óbvio que vai retardar esse avanço da arbitragem cearense. Era isso que eu defendia no Clássico. Traz o VAR e deixa os cearenses apitando muito bem, excelente. Gosto muito aí do modelo adotado. E aí, também valorizo, né? De valorizar o que é nosso, né? A gente precisa oportunizar, né? Acho que é um trabalho árduo, né? Que faz aqui no dia a dia. A maioria dos árbitros dividem outras profissões, né? Inclusive, quero mandar um abraço pro Fernando, que é o auxiliar, é meu amigo pessoal, que vai bandeirar aí Maracanã e Ceará. Então, eu sei um pouco da realidade, né? Ele tem outro trabalho, então divide isso com a arbitragem, eu sei que é muito difícil. E o quão eles valorizam, cara, participar. Conversando com ele, o quanto ele valoriza estar nessa semifinal, isso é importante. É como o Mano falou, oportunizar para que eles possam crescer e, sim, ter a arbitragem como a sua única fonte de renda, se dedicar àquilo ali. Vai ser importante para o crescimento profissional deles. Galera, por favor. Um abraço, Léo Simão, Luciano Miranda, abraço aí para todos os nossos parceiros. Daqui a pouco o Armando está sendo o Campeonato Cearense. Vamos dar uma pausa no Campeonato Estadual, porque a gente volta com o nosso quadro aqui do Arquibancada, em parceria com a Silveiras Club, nossa barbearia aqui de lei de todo mundo. Joga Bonito de hoje, sabe com quem? Thiago Zorro, técnico do Ferroviário.
Eu disse uma coisa na interna pro Armando, depois eu te falo. Vamos ver o que é que o Thiago Zorro falou nessa entrevista muito especial com o Armando. Pode soltar. Joga bonito aqui na tela da Band. Como atleta de futebol, ele era zagueiro e não por coincidência suas equipes são bem postadas, costumam tomar poucos gols. E o Joga Bonito de hoje traz ele, o Mister Thiago Zorro. Assumindo esse desafio de vir ao futebol brasileiro, o que mais te surpreendeu, Zorro? Surpreendeu-me o talento individual do atleta em si. Percebemos de facto a diferença do futebolista individualmente brasileiro quando comparado com o futebolista europeu. O talento, a capacidade individual está lá. E depois surpreendeu-me também toda esta paixão à volta do futebol. Mister, você passou por 2 fases de mata-mata da Copa do Nordeste. Qual a importância da parte mental, da parte psicológica? Sabendo que a margem de erro nesse tipo de jogos é muito curta, muito reduzida, é mínima e que não podemos errar. Sabemos que por vezes nestes jogos há pormenores que fazem a diferença. Felizmente tem corrido bem, temos aí mais alguns mata-matas, Copa do Brasil, temos o estadual com o Fortaleza, mas nós vamos querer discutir o jogo e ser competitivo. Indo um pouquinho para a escola portuguesa, uma escola que formou grandes treinadores e continua a formar, como você vê a escola portuguesa, ela tem esse viés de contra-atacar ou realmente são uma série de variações dentro do treinador português? Na minha opinião, sim. É muito uma série de variações, depois dependerá de treinador para treinador. Eu gosto de uma equipa bem postada, como vocês falam, em termos defensivos. Acredito sempre que a equipa que não sofre muito gol está mais perto de vencer o jogo. Uma curiosidade particular minha, tu chegou e o Ciel estava no elenco, um goleador nato, mas um cara de idade avançada. E essa sintonia aí, Zorro-Ciel, vem acontecendo no Ferroviário, né? Sim, a competência não tem idade, não é? A competência tanto pode ter 20 como 40. O Ciel é um cara que se trata muito bem, tem uma história no clube muito grande, tem dado boas respostas. Nós estamos contentes com aquilo que o Ciel tem feito. O que o futebol português pode ensinar ao futebol brasileiro e o que o futebol brasileiro pode ensinar ao futebol português? O futebol no Brasil é uma religião. E eu concordo muito com esta frase. Portanto, esta paixão do torcedor ir ao estádio é uma coisa que nós em Portugal sentimos muita falta. O que é que nós portugueses podemos trazer para o Brasil para ajudar? Eu acho que em termos de jogo, um pouco de organização e esse rigor e essa disciplina. Eu acho que o treinador português tem trazido isso e tem colhido bons frutos, tanto coletivamente como individualmente, para o jogador brasileiro. Vou dizer um negócio pra você. Se eu tiver uma decisão pra tomar alguma coisa no dia, volta pra geral aqui pra mim, jamais eu vou conversar com esse cara aqui, porque o cara... Não, tô brincando. Brincadeiras à parte, mas mandar um abraço pra galera do Ferroviário que tá assistindo o nosso programa, tá lá no Hotel Amoarama, fazendo aí a concentração, tudo bem? Cabelo, é? Tô com cabelo aqui na cara, vou dar uma rabisaca pra você. Galera do Ferroviário que tá concentrando aí no Hotel Amoarama, boa sorte no jogo de logo mais, tamo por aqui e vamos sempre dar espaço pro Ferroviário. Fala. Cara, só destacar, pergunta feliz demais do Armando, que ele fala o que é que o futebol português pode acrescentar. Quando ele fala organização e disciplina, me vem à memória linkando muito o que o Abel Ferreira prega, né? Sim. Demais, assim. Inclusive, já teve uma matéria que eles acompanham até a questão de sono do atleta. E aí, linka muito bem a postura e o que o futebol, o que essa essência portuguesa pode trazer ao futebol brasileiro, que já dá frutos. Tá aí o Palmeiras como um case de sucesso. E o Jorge Jesus. O Thiago Zorro, como é que foi essa conversa com ele, cara? Cara, só enriquecer aqui o quadro, né, em parceria aí com a Silveiras Club. Ele fala uma coisa dos bastidores muito interessante, que é o seguinte, ó, sai de cima do muro aí, mister. Tu gosta de contra-atacar, tu gosta de primeiro marcar, e ele falou lá, Washington,
quem marca, quem se protege muito bem, está muito mais próximo da vitória, porque se tu não toma gol, basta que tu faça ali 1-0. Eu gosto de marcar, eu gosto de uma defesa sólida, e aí o trabalho dele é muito bom nesse sentido, toma poucos gols, Sim. Jogou contra a Vitória, jogou contra a Sport, jogou contra o Ceará, 3 equipes numa prateleira totalmente diferente da dele, vendeu muito caro. A derrota, cara, sou fã aí do trabalho do Zorro. É isso, né? Um abraço para a galera da Silveiras, que está sempre aqui conosco. A gente sempre está por lá também, estão sempre apoiando a gente nesse quadro bem interessante. Vamos voltar a falar do Ferroviário? A gente meio que pincelou no primeiro bloco do programa sobre essa derrota para o Maracanã. E é aquilo que a gente falava, né? A postura do time do Maracanã, de manutenção de trabalho, de consolidação de filosofia, fez com que o Maracanã saísse melhor nos pênaltis, mas o Ferroviário vendeu muito caro essa derrota, né, Armando? Exatamente. O Maracanã ele é uma equipe que gosta de ter a bola, é uma equipe, como o Washington bem ponderou, bem frisou, tem esse trabalho de continuidade com o Júnior. Então, entre Ferroviário e Maracanã, eu diria que quem entra mais sem pressão, leve, não nem um pouco preocupado em ser eliminado, é o Maracanã. Porque tem a bola, tem esse jogo leve e joga muito mais tranquilo aí. Já o Ferrão quer a classificação, quer protagonizar de novo no futebol cearense, quer beliscar ali novamente essa vaguinha na final, faz parte da história do Ferroviário, buscar ali, tá na final e estragar o famoso manjadinho ali, dizendo, opa, tô aqui, vou decidir a final do Campeonato Cearense. Então, 2 bons jogos, espero que 2 jogos disputados, e aí vamos ver se realmente o manjadinho fará jus ao nome. O Washington, o que é que você acha? O que é que você achou? Sem dúvida, eu acho que foi um jogo disputado, né? Eu acho que de fato o Maracanã tem esse trabalho longevo com o Júnior interessante, que acho que o Júnior ele prega muito isso, que independente do adversário, ele não abre mão da forma de jogar, né? De ser um time propositivo, isso é muito interessante, isso mostra personalidade, né? E mostra convicção sobre o que ele entende de futebol. E aí o Maracanã foi assim, né? Acho que o Ferroviário ainda está em processo de maturação, e aí o que eu espero que a SAF ela dê essa sustentação para o Zorro, né? O Zorro, o torcedor não pode esquecer, não pode exigir tanto resultado, a gente sabe do peso do Ferroviário, mas para ter um trabalho, né, de médio e longo prazo de SAF, precisa enraizar uma filosofia de jogo. Acho que o Zorro, ele vem a acrescentar isso, ele tem muito a oferecer aí para o Ferroviário em termos de experiência, em termos como nós falamos do futebol português, então precisa ter paciência nesse momento, porque é um momento de fato que o resultado muitas vezes não vai vir, mas é justamente perseverar, manter uma filosofia para que o Ferroviário cresça. E eu acho que a SAF, nesse momento, ela vem para trazer esse equilíbrio, enraizar ali uma situação, cara, vamos ter paciência, novamente, linkando com o próprio Botafogo, que teve um primeiro ano de SAF ruim, péssimo, né, e aí maturou para que no ano seguinte ganhasse tudo. Então, a SAF é isso, precisa dar uma estrutura aqui na raiz para conseguir colher frutos. Então, foi um jogo com resultado dentro da normalidade, né, passou o time que tem o melhor conjunto, então é a melhor propositura de jogo hoje. De amanhã, né, que o Maracanã que passou, que venceu o Ferroviário, vai enfrentar o Ceará. A gente falou do Maracanã, falou desse trabalho, e agora a gente pode falar do Ceará, precisa falar do Ceará. Como é que vocês veem esse momento de Léo Condé e equipe, pós-vitória de clássico? Isso também serviu para dar uma elevada no ânimo dos caras que se movimentaram também no mercado da bola, né, Wash? Foi importantíssimo, né? O Ceará reformula muito o elenco, mais de 16 contratações, é um novo time, e o Léo Condé, mesmo sem ter muito tempo ali para adequar a sua filosofia de jogo, tem esse lado anímico, é muito importante você ganhar o clássico. Você vê que após o clássico, o Ceará muda de performance, o Ceará começa a performar melhor, ele começa a deixar muito claro quais peças que estão encaixadas dentro do esquema tático. E aí nós já falamos aqui, o Léo Condé é um cara diferente do Vojvoda que não roda muito elenco. Ele gosta de firmar, ele gosta de dar sequência, ele gosta de insistir dentro da convicção que ele tem de jogo e de peça. Então o Ceará entra, eu acho que acredito forte, confiante, né, com contratação, da qual a gente sabia da carência, né, do Pedro Raul, só tínhamos o Ailon ali de centroavante. Então acho que o Ceará entra muito forte, né, para um jogo que acho que vai ser interessante esse duelo tático. De um lado, um Léo Condé que consegue ter um equilíbrio de tanto propor como sofrer, e um Júnior Cearense que não abre mão dessa propositura de jogo. Novamente, o Ceará precisa encarar com seriedade o jogo, não pega uma galinha morta, é um jogo de fato que o Ceará precisa performar, fazer valer o seu nível técnico superior, porque do outro lado vai ter um time com conjunto, e às vezes o conjunto ele pode ganhar jogo e o Maracanã pode se surpreender. Então, espero que o Ceará leve com seriedade esse jogo e consiga passar para a grande final. Se você fosse o Léo Condé, você já entraria com o Pedro Raul nesse time?
Sim, sim, eu gosto. Quando o atleta chega, quando o cara é contratado, tá todo mundo ansioso. A torcida tá ansiosa para ver o cara jogar. Comissão técnica tá ansiosa para ver se ele vai performar, entregar. E o próprio atleta tá ansioso. Então, gosto muito aí da maneira, eu sempre lembro, Rogério Ceni, né? O cara chegava sexta-noite, sábado, 16 horas, ele tava no Castelão, tava nem aí, Era dizia, mesmo? vai, Rogério fazia isso? vai, chegou, vai jogar e eu quero já saber o que é que tu fez. Mas é interessante esse paralelo aí entre Koundé e Vojvoda. O Vojvoda, ele roda muito o elenco, né? Faz essas variações porque ele prioriza aí o longo prazo. Ele quer maturar lá no Campeonato Brasileiro, tem peças e tem força de elenco para isso. Já o Léo Koundé, se ele inventar de rodar o que já é mínimo, o que já é a conta do chá, ele corre o risco de criar uma crise dentro do clube, perder 2, 3 e o mundo se acabar. Então acaba que tem que colocar a espinha dorsal, tem que colocar os melhores. Isso dá ao Léo Koundé, Carlos Henrique, resultados imediatos. Ele dá um resultado a curto prazo e o Ceará precisa disso. Precisa ganhar, precisa ter confiança e precisa aí voltar a somar títulos novamente. Pode ser que eu seja o único defensor, mas eu vou falar do Ailon, tá? Nesse momento que se traz o Pedro Raul, se fala muito de titular, e óbvio que ele veio com esse status, mas eu acho que deve se valorizar a compreensão tática e o que o Ailon consegue trazer para esse esquema do Léo Koundé, tá? De fato, o Ailon tem um nível técnico inferior ao Pedro Raul, não é, de fato, um centroavante 9 de área, mas ele tem um papel fundamental dentro da propositura de jogo do Ceará, do Léo Koundé, desde o ano passado, e esse ano não é diferente. O Ailon, você pode ver que ele faz um papel de um 9 muito apoiado nos extremos, vem fazer a dobrada com o Lucas Mugni também, então ele consegue ser versátil, um falso 9. Característica diferente do Pedro Raul. Então, assim, inclusive na coletiva do Pedro Raul, se não me engano, falaram quem fez mais gols, citaram do Arthur Cabral e esqueceram o Ailon. O Ailon também tem, em termos de resultado de gols, também comparado ao Arthur Cabral, por exemplo, na época, esqueceram de comentar na entrevista, e até comentaram que não consideram o Ailon como centroavante, mas o Ailon é sim um centroavante hoje do Ceará. Então é de se valorizar o Ailon, não é peça descartada do elenco, e eu acredito que ele vai ser importante, dependendo, espelhando o estilo de jogo do adversário. É isso, a arquibancada vai ficando por aqui, claro, você vai acompanhar a repercussão de todo das classificações, classificação não, porque ainda tem um jogo da volta, mas pelo menos como é que foram esses jogos da ida, da semifinal do Campeonato Estadual, tudo aqui na programação da Band. Bom carnaval. Segunda e terça não teremos jogo aberto, não teremos a gente vai ter uma programação completamente voltada para o carnaval, mas a partir de quarta-feira de cinza, menino, trabalho normal, tá no quartel, é procura de trabalho. Seguimos por aqui trazendo as melhores informações para vocês. Até semana que vem.